Olá, pessoal, internautas aqui do Três Poderes Mato Grosso. Eu estou aqui com o Celso Paulo Banazeschi. O Celso ele é secretário adjunto do Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. É isso mesmo, Celso? Como é que vai você? Confere. Tudo bem? Exatamente. Tudo bem, João. Então, o Celso, ele está acabando de lançar um livro muito importante. Vou pegar aqui, chama Nos Municípios. É onde construímos o desenvolvimento. A gente sempre verifica o desenvolvimento como uma construção muito mais ampla, do ponto de vista territorial de uma nação, mas essa construção do desenvolvimento nas cidades, no município, muita gente não relega a um plano de importância, e esse é o tratamento que o Celso nos traz nesse seu livro que ele está acabando de lançar. Celso, conta para a gente como é que é essa ideia desse seu livro. João, eu vim ao Mato Grosso em 1986 e fui direto para Colíder, né? O norte do estado do Mato Grosso era tudo novo, as cidades começando. Colíder mesmo tinha 6 anos de emancipação. Você Tudo veio por para onde? fazer. Eu vim de Erechim, Rio Grande do Sul. Eu sou catarinense, mas morava em Erechim, Rio Grande do Sul, né? E aí você chega na cidade, eu era bancário, fui funcionário do Banco Mercantil de São Paulo, depois passei no concurso do Banco do Brasil, trabalhei mais 8 anos. E aí quando você chega numa cidade que tem tudo por fazer, se você não adianta você ficar reclamando que as coisas não existem, você tem que começar a ajudar a fazer, né? Então, nós começamos a participar da comunidade ativamente. E isso em 1 ano e meio que eu estava na cidade, já fui convidado a ser candidato a vice-prefeito. Depois de 92 me elegi vereador na cidade, de 93 a 96, mas nesse período eu fui presidente da ABB, enfim, participei de todo o processo de construção da cidade. Aí em 95 eu saí do pedido de emissão do Banco do Brasil, abri meu próprio negócio. E em 2000 eu era afiliado, minha empresa era afiliada à nossa Associação Comercial Empresarial, já me convidaram para ser presidente da entidade. Fui presidente por 2 mandatos e no segundo mandato a gente fez um fórum de desenvolvimento municipal, né? Onde a gente chamou todos os segmentos para discutir o processo de desenvolvimento da cidade, do município, as potencialidades, o que poderia fazer para desenvolver. E em 2004, quando eu estava no segundo mandato na presidência da Associação Comercial, e esse projeto que a gente construiu com a comunidade estava pronto, começou a se discutir a possibilidade de algum de nós disputar a eleição para tocar o projeto. E acabou que me chamaram para esse desafio. Na primeira pesquisa que foi feito com o adversário que já era pré-candidato lá, eu apareci com 4% e meu adversário com 73%. Né? Aí me chamaram de volta e daí quando eu vi a pesquisa, disse, agora eu topo esse desafio, né? E venci as eleições. Infelizmente, a gente conseguiu fazer um bom mandato, um primeiro mandato, 2005 a 2008, e em 2008 fomos reeleitos para mais um mandato, aí já com mais tranquilidade, uma eleição mais tranquila, né? E nesse período, a gente fez um trabalho, a gente focou muito nos pequenos negócios, né? Através das compras governamentais, apoio ao empreendedorismo mesmo, desenvolvimento de pequenos negócios. E o resultado foi muito grande para a cidade. Nós chegamos a comprar as compras governamentais do município, nós chegamos a 95% de micro e pequenas empresas locais e regionais. E com isso, o PIB do município cresceu, nós crescemos a receita 6 vezes durante o nosso mandato.
porque a economia cresceu. Quer dizer, nós começamos o mandato com 900 e poucas empresas formalizadas no município, terminamos o mandato com mais de 2.000, fora o empreendedor individual. Então, foi uma prova de que o desenvolvimento local e regional passa pelo empreendedorismo, pelos pequenos negócios. E aí, em função disso, o Sebrae tem o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. E eu fui o mais premiado do Brasil com o trabalho que a gente fez lá em Colíder, né? Entre o Estado do Mato Grosso e Nacional, eu tive 11 prêmios. E com essa premiação, eu tive a oportunidade de ter missões internacionais. Eu tive 4 missões para a Europa, 2 para os Estados Unidos, para a América Latina. Missões essas que me levaram a adquirir muito conhecimento de ações, de programas de sucesso, desenvolvimento local e regional. Mas, sim, fora disso também, há muito tempo eu vinha fazendo anotações de estudos com relação aos municípios, né? A forma de federação que nós temos no Brasil. Quer dizer, a nossa federação, a própria nossa Constituição, ela foi feita de cima para baixo. Então, hoje os municípios eles têm pouca autonomia e, na verdade, eles são vistos como os gestores municipais são vistos como pessoas que não estão preparadas para fazer a gestão. E aí, por isso que as coisas vêm de cima. O prefeito, na maioria das vezes, tem que estar com o pires na mão, indo a Brasília buscar emendas que, na minha visão, a emenda parlamentar não deveria existir, porque não é função do legislativo, acho que é função do executivo deliberar o recurso, mas o pacto federativo que a gente propõe, inclusive nesse livro, que ele surja de baixo para cima. Primeiro, você tem que definir as competências, né? Quer dizer, o que é competência do município, o que é competência do Estado, o que é competência da União, e aí sim você fazer a distribuição fiscal. Porque... Celso, você toca num ponto aí que é um ponto que é muito importante, que essa questão das emendas parlamentares. As emendas parlamentares, elas tentam engessar, submeter e enquadrar o gestor municipal. Sim, exatamente, porque os repasses que é feito da União, através dos convênios, não é um convênio de cooperação. Quer dizer, o gestor municipal, o gestor local, ele tem que aceitar as regras, ele não participa da construção das regras para você assinar um convênio de repasse de recursos, né? Então, muitas vezes, um convênio que o prefeito assina com a União, entre viagens e burocracia que tem que ser enfrentada, custa mais caro do que o valor do recurso que vem para o município. Outra questão, você pega um exemplo, o MEC estabelece um padrão de creche lá para o Brasil todo. Quer dizer, muitas vezes o município tem 1.000 e poucos habitantes e aí vai... Porque o padrão de creche a ser construído é aquele, é destinado o recurso para construir uma creche para 600, 700, 800 mil crianças. E o município tem 200, 100, 200 crianças. Quer dizer, muitas vezes o padrão não é republicano, né, Celso? Não é republicano, exatamente. A gente sabe disso, né? Então, se você definir, tiver inclusive no livro eu proponho até uma nova constituinte, porque eu entendo que a nossa Constituição ela foi feita num período pós-ditadura, feita na emoção, numa eleição onde os deputados constituintes eles não foram eleitos para fazer uma Constituição, eles foram eleitos para legislar, para ser legislador do país, numa eleição onde elegeu a grande maioria do mesmo partido, que foi em 86. Então, aí a própria campanha eleitoral de 86, o foco da campanha, o discurso da campanha não era
vamos fazer uma nova Constituição, era totalmente diferente os discursos de campanha. Mas os deputados eleitos também tiveram o dever de fazer uma Constituição. E muitos deles foram eleitos despreparados para a condição de elaborar uma Constituição. Aí foi pegada modelo lá dos Estados Unidos, mas de uma forma totalmente diferente do que foi feito lá. Lá os estados tinham um poder muito grande e que na construção da Constituição os estados cederam como autonomia da União o que eles achavam menos importante para ter sob o controle deles. No Brasil, ao contrário, veio tudo de cima para baixo. Quer dizer, de que jeito foi discutido com o cidadão nos municípios sobre essa nova Constituição, de que forma ela deveria ser construída. Verdade. Então, ela acabou tendo muitas falhas, tanto que ela tem mais de 100 emendas já. Né? Então, tem mais de 100 emendas uma Constituição em 30 anos. Né? Então, é sinal que ela não foi bem elaborada. O que deveria acontecer... Vou voltar ao seu livro, e você estava abordando, quando eu te interrompi e te trouxe para essa questão mais da questão institucional das emendas, mas vamos voltar ao seu livro. Então, eu achei interessante a sua abordagem, mais fixamente nessa questão do poder do desenvolvimento, do poder do... Exatamente. Fala mais para a gente sobre isso. Não, você está contando da sua experiência como gestor, né? Parte do livro tem, claro que em cima da minha experiência, dos estudos, das anotações que eu fiz, né? Que eu tomei a decisão de escrever mesmo. Faz muito tempo que eu tinha esse desejo, esse projeto, né, de escrever um livro, então eu vinha fazendo anotações. Mas em outubro, novembro de 2019, eu tomei a decisão mesmo de escrever. Então eu disse, não, vou escrever, vou concluir esse trabalho e vou publicar. Então o livro é dividido em duas partes, né? Eu não vou estar contando tudo que está no livro, porque eu espero que as pessoas adquiram e leiam o livro, né? Claro. Mas Sem spoiler. Oi? Sem spoiler. Exato. Então, eu acredito que é um livro que vai gerar bastante debate. Então, a primeira parte, ela talvez seja um pouco mais chata para a leitura, porque é um apanhado de estudos, de pesquisas que fizemos para poder ter a argumentação que vem na segunda parte, onde o que nós entendemos que a importância dos municípios, que a grande maioria são pequenos municípios, e também nós focamos bastante, porque nós entendemos que crescimento econômico e desenvolvimento é uma diferença muito grande. Nós temos, por exemplo, o estado do Mato Grosso é um estado que tem os números do crescimento econômico são fabulosos, mas nós temos uma população, infelizmente, uma população pobre e empobrecendo. Nós temos 141 municípios, nós temos 10, 12 municípios em franco desenvolvimento, e a grande maioria está empobrecendo, está inclusive diminuindo a população. Né? Então, é uma falta de política de desenvolvimento onde você chega a todos os municípios e, principalmente, a riqueza produzida chega até as pessoas. Então, num estado com tanta riqueza que é o estado do Mato Grosso, você ter praticamente 1/3 da população no cadastro único do Bolsa Família é porque algo está errado. Então, é um modelo que tem que ser repensado. Você pega a produção, o algodão, por exemplo, que não deixa quase nem imposto para o Estado, né? Porque o que é exportado é isento pela Lei Candir, né? Que é uma outra questão, né? Está na mão de quantas pessoas? Você pegar no Estado, não tem 300 pessoas que produzem algodão e gera, inclusive, pouco emprego. Né? Porque hoje é tudo tecnificado, desde o plantio até a colheita, gera, inclusive, pouco emprego. Enquanto os
pequenos negócios geram 67% dos empregos. E não tinha até hoje uma política de governo de apoio aos pequenos negócios, né? Então, diante do que você está falando, Celso, a gente, de certa forma, idolatra o agronegócio, mas a gente tem uma grande massa aí de municípios que não estão inseridos no agronegócio, né? Sim, tem uma grande massa, mas é um número considerado muito pequeno comparando com a agricultura familiar, com relação aos pequenos comércios, pequenas indústrias. Tem uma quantidade grande de pequenas agroindústrias que tem que ser fomentada, que vai gerar mais emprego, porque as pequenas empresas é que geram mais emprego. E principalmente agora que a gente está passando um período de crise, de pandemia, nós vamos perceber que a grande empresa que está demitindo, que vai demitir, ela vai contratar pouco também. Ela vai contratar pouco, ela vai robotizar ao máximo a empresa, né? E com isso gerando... Deixa eu botar o meu telefone carregar aqui para não acabar. Tá legal. Então, nós temos que... Opa, voltando. Tá okay. Nós temos que ter uma política pública de desenvolvimento dos pequenos negócios, de apoio aos municípios mais distantes, que não tem aquela pujança do agronegócio. Senão, nós vamos ter ilhas de desenvolvimento. Algumas ilhas de desenvolvimento e a maioria empobrecendo. E isso não é bom para ninguém, né? Porque se a riqueza produzida não chega até o cidadão, de que vale, né? Então, esses questionamentos estão no nosso livro, até aqui na SEDEC, a gente, quando nós chegamos e já chamamos todo o Sistema S, as federações, e construímos um projeto muito importante, que é o projeto Pensando Grande para os Pequenos, onde é um projeto de apoio aos pequenos negócios dentro do estado do Mato Grosso. Estamos começando um trabalho de reestruturação dos consórcios intermunicipal de desenvolvimento, onde você consegue fazer uma política pública que chegue em todo o estado, que isso tem uma importância muito grande, mas tem muita coisa no Brasil, e nessa pandemia mostrou claramente que as competências estão confusas, que tem decisões do governo federal que conflitam com a decisão do governo estadual, que conflita com as decisões dos prefeitos, e o povo fica sem saber o que fazer. Se fecha, se abre, se fica em casa, se sai de casa, se bota máscara, se tira a máscara. Então, até a pandemia está avançando e as confusões continuam. Exatamente porque não tem uma definição de competências, né, do sistema federalista brasileiro, né? Então, isso tem que ser resolvido. E eu entendo que só vai ser resolvido com uma nova Constituinte, né? Mas uma nova Constituinte onde os eleitos para fazer uma nova Constituição sejam eleitos apenas para fazer uma nova Constituição, não podendo se candidato novamente em seguida. Porque se ele não pode ser candidato novamente, federal, ele vai querer senador, agradar, né? Então, uma nova Constituinte ela tem que ser muito racional mesmo, né? Então, eu acho que, inclusive, teria que ter critérios até para poder se candidatar, critérios com relação a conhecimento, qualificação, porque senão elege pessoas que não estão preparadas, e essas pessoas que não estão preparadas vão levar pessoas que muitas vezes mal intencionadas para auxiliar a fazer uma nova Constituição. Então, essa é a nossa visão diante do que a gente viu aí pelo mundo e estudos que a gente fez, que eu tenho certeza que pelo menos vai gerar bastante debate o que está escrito nesse livro. Ô Celso, eu fiquei muito empolgado com as questões que você levanta,
Eu acho que são questões muito importantes e você aborda aí pontos do seu livro, né? Mas eu gostaria de conversar com você posteriormente sobre alguns desses pontos. Então, eu queria agradecer por você, por enquanto, a nossa entrevista e gostaria de voltar em outro momento para que a gente fosse aprofundar mais nesses pontos. Poderia ser? Pode, João. Foi um prazer conversar contigo e com todos os ouvintes. E eu estou à disposição. Eu acredito que quem adquirir o livro pode entrar lá no Clube dos Autores, né? clubedosautores.com.br, né? Maravilha. Que vai achar nosso livro lá. E eu tenho certeza que a gente tem bastante coisa para falar do que está escrito nesse livro. São assuntos importantes para ser debatidos. Com certeza. Vamos falar, inclusive, do judiciário com relação à segurança, que é uma preocupação das maiores hoje no Brasil. Só para você ter ideia de alguns números, a população carcerária no Brasil cresce 8 vezes mais do que a população, né? Então, se continuar nesse ritmo, daqui a uns tempos, grande parte da população vai estar encarcerada. Aliás, a grande parte da população, que é a população de bem, está encarcerada, né? Porque você passa em qualquer lugar, você vê muros com cercas elétricas que parece uma prisão. Quer dizer, o cidadão de bem está preso lá dentro porque o bandido está lá fora, né? Então, tudo isso está no nosso livro também, esse tema, com números, com dados estatísticos, né, mostrando a realidade. Não é apenas uma visão de alguém que está sonhando, não. São dados reais que realmente nós temos que debater e ver de que forma se pode mudar. Maravilha, Celso. Nós vamos conversar mais sobre isso. Eu gostei muito das pontuações que você faz, sobretudo em relação à questão de uma proposta de nova Constituinte, em relação ao que significa a maioria dos 141 municípios de Mato Grosso, que não vive a pujança do agronegócio, que é uma outra realidade e que, às vezes, nós achamos que o conjunto do Estado é uma realidade, ele não é. Não é. E outros pontos que você, com muita sensibilidade e credencial política e administrativa, você pontua. E eu quero tratar desses temas com você, porque eu acho que são muito legais. A gente vai deixar aqui a descrição do Clube de Autores, eu estou com ele aberto aqui. Eu vou te passar o link aliás, acho que já te passei. Eu estou com ele, você passou. Isso, no link já entra direto. Vou no link já entra direto no meu livro daí. Exatamente. E nós vamos abordar outros temas mais específicos do que eu te falei aí em outros momentos, tá? Ótimo, João. É de suma importância a gente começar a debater essas questões. Eu sei que algumas questões que está escrita no livro elas vão gerar polêmica com alguns setores, alguns poderes, mas eu acho que tem que ter a coragem de falar e debater, porque senão nós não vamos mudar nunca e vamos ver a coisa piorando cada vez mais, né? Tá bom? Muito bom. Eu acho que você está trazendo aí na sua experiência, é importante que você está trazendo uma experiência desde o seu trabalho como bancário lá no Banco do Brasil, né? Toda a sua experiência aí depois vem em política institucional, como executivo, empresarial. Então, rapaz, você faz uma salada sensacional. Gostei, viu? Valeu, um abraço. Um abraço, Deus abençoe. Vamos retomar, hein? Opa, com certeza.